Bom, vamos lá, pessoal. Hoje a gente conversa então sobre a aula 11. Essa aula 11 eu vou apresentar para vocês uma segunda função aí para a gente trabalhar o movimento variado. Então, essa função a gente vai conversar um pouco sobre como determinar a posição do móvel a cada instante, né? Então, nós já vimos uma função de velocidade, para determinação da velocidade a cada instante. Agora nós vamos ver a posição, né? Uma função, então, semelhante àquela das posições do movimento uniforme, né? Do sorvete, só que agora ela tem que ter a aceleração, tem que ter outras coisas, né, que devem aparecer, é uma função um pouco diferente. Eu vou fazer a dedução dessa função, né, como é que a gente vai chegar nela aqui, uma das formas, né. Essa dedução é mais por curiosidade, né, a gente não vai precisar fazer essa dedução, então não se preocupem com o trabalho que eu vou fazer agora aqui, é só para vocês saberem de onde veio, né. Depois que ela estiver prontinha, a gente vai começar a aplicar. Vamos lá? Então a ideia é a seguinte, ó. Vamos pensar aí num gráfico de velocidade versus tempo, né? A gente já viu isso daí no movimento uniforme, mas vamos pensar numa situação de movimento variado, em que eu tenho aqui uma velocidade inicial do móvel, mas só que essa velocidade vai aumentando ou diminuindo, né? Vamos considerar aqui que ela foi aumentando com o passar do tempo, ó. Então, depois de um certo tempo aqui, num tempo t, a velocidade já era uma velocidade v, né? Era v0 e passou a v. Nós vimos uma característica desse gráfico, velocidade versus tempo, numa aula anterior, né? Que fala o seguinte, que essa área resultante aqui do gráfico, né, a projeção dessa reta no eixo dos tempos aqui, ela dá para a gente a distância que foi percorrida. Isso ainda é válido no movimento variado. Então a gente tem aí que essa área é o ΔS. Então a partir dessa propriedade, né, dessa característica, eu vou montar a função de posições aí para a gente conhecer. Vamos lá? Então, ó, eu sei que ΔS é, na verdade, a área de um trapézio. Então, eu vou aplicar a fórmula da área do trapézio aí, usando esses elementos, né, para montar uma função. Vamos lá? Então, eu sei que a área ΔS é a área de um trapézio, mas a área de um trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Essa é a continha que a gente faz lá para determinar a área do trapézio, né? Então aqui a base maior, a base menor, ó, a altura do trapézio. O trapézio está deitado aí, dividido por 2. Vamos fazer isso daí então. Então eu sei que o ΔS aí então, a distância, é a base maior. Veja que a base maior aqui, ela vai do zero até essa medida V aqui. Então a distância que tem aqui de 0 até V é V. Ó, mais a base menor aqui, ó, de 0 até V0. Então a distânciazinha aqui é V0. Vezes a altura. A altura é essa distânciazinha aqui de 0 até esse número T. Então de 0 até T é T dividido por 2, ó. Ficaria desse jeito. Mas agora eu vou fazer uma mudança. Eu não quero esse V aqui na minha conta, porque essa velocidade vai ficar mudando, né? Então eu quero constantes. Então, para isso eu vou trocar esse V. Eu sei que V é V0 mais AT no movimento variado. Então, no lugar do V, eu vou usar isso daqui, ó, V0 mais AT. Eu vou colocar aqui. Então, eu vou ter que ΔS é, no lugar do V, V0 mais AT, mais o V0 que já estava aqui, vezes T sobre 2. Agora eu vou arrumar, né? Fazer o trabalho algébrico aí, arrumar tudo isso daí. Então, primeiro eu posso juntar esses dois V0, né? Então, ΔS seria 2V0 mais AT vezes T sobre 2. Né? Posso melhorar ainda isso daí, ó, distribuindo o T, né? Então, eu vou ter 2V0T mais AT vezes T, que fica AT ao quadrado, né? Por 2. E ainda posso separar isso aqui, ó. Eu posso separar esse 2 para cá e para cá. E aí aqui eu poderia cortar, né? E aí eu tenho que ΔS seria, ó, cortando aqui V0T. E aqui não dá para cortar, então AT quadrado por 2, ó. Essa daqui é uma forma, eu gosto muito desse formato. Ficou
meio apertado, vamos melhorar um pouquinho aqui. Ó, gosto muito desse formato aqui de escrever a função das posições, né? Aqui a gente vai usar muito quando a gente quer saber a distância que foi percorrida, né? Então, na segunda parte dessa nossa aula, aí, dos exercícios dessa aula, vai aparecer muito assim, perguntando sobre a distância que foi percorrida. Ó. Então, a distância percorrida pode ser calculada desse jeito. E se a gente pensar que ΔS é S menos S0, né? E trocar, então colocar um S menos S0 aqui. Então, se eu colocar S menos S0 igual a V0t A sobre 2t quadrado, pode ser escrito assim ou assim também, tanto faz, tá? Eu posso passar esse S0 para lá e determinar a posição, né? Então, se eu passar o S0 para lá, eu vou ter, cabe aqui ainda? Acho que cabe, um pouquinho mais para cá. Eu vou ter que S é S0 mais V0t mais A sobre 2t quadrado. Ó. Essa aqui, então, é a forma, né, mais conhecida aí. Essa relação a gente costuma chamar de, molecada aí, né, chama de fórmula do sorvetão, porque é a fórmula como se fosse a fórmula do sorvete, mas com mais detalhes, né, para aceleração, com mais coisa aí, para o movimento variado. Nessa fórmula a gente tem como constantes, ó, a posição inicial, a velocidade inicial e a aceleração. Então são 3 números que vão aparecer no exercício e que a gente vai colocar aqui, né, para montar a função. Ou vai aparecer, né, nesse formato. E nós vamos ter como variáveis aí a posição e o tempo, né? Então, se eu sei o tempo, daqui a 5 segundos, aonde vai estar esse carrinho aí? Aí eu coloco o 5 aqui no lugar do tempo, nos 2t aqui, né? Coloco os 5 segundos e acho que lugar ele vai estar. Faço toda essa conta aqui e acho onde ele vai estar. Aí daqui a 10 segundos onde ele vai estar? Boto um 10 aqui e aqui também, faço a continha e acho onde ele vai estar. E posso querer saber o contrário também. Às vezes eu quero saber quanto tempo levou para ele chegar numa determinada posição. Coloco a posição que eu quero que ele chegue aqui e acho o tempo, né? Passo tudo para lá, isolo o tempo e determino, né? Algumas situações é bem simples fazer esse isolamento, outras não, outras a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho, mas nós vamos conversar isso nos exemplos, tá bom? Então, agora vamos dar uma olhada nos exemplos.